Amados irmãos e irmãs, vamos iniciar esta reunião com um tempo de oração, pedindo que o Espírito Santo venha trazer luz aos nossos corações, para que a palavra do Senhor possa brilhar, trazer a revelação da mente e do propósito do Senhor nesta noite. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar esta reunião debaixo do Teu grande, santo e poderoso nome. Estamos aqui, Senhor, rogando a Tua misericórdia por nós neste lugar, nesta noite. Tenha misericórdia de nós. Senhor, por favor, vem nos ajudar. Vem preparar os nossos corações para receber a Tua palavra. Vem preparar nossa mente, Senhor, para capturar a revelação da Tua mente. Nos ajuda, nos conduz, fala a nós. Necessitamos tanto ouvir a Tua voz, Senhor, porque o Teu falar nos alimenta, o Teu falar nos transforma, o Teu falar nos lava. Vem, Senhor, nos ajuda, mais uma vez, nós Te rogamos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Abram suas Bíblias aqui, 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos dar continuidade no estudo sobre a vida cristã como uma fonte de riqueza eterna. Vamos ler os versículos 7 e 8. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Graças ao Senhor. Agora, por favor, vamos ao texto que nós havíamos estudado na semana passada, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 9. Porque sabemos que, se nossa morada terrestre, este tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa que não foi feita por mãos, que é eterna, nos céus. Porque também gememos nesta morada, desejando ser revestidos daquela nossa habitação celestial. Se formos achados vestidos e não nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos com tristeza, porquanto não queremos ser despidos, mas vestidos ou revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Mas Deus, para isso mesmo, nos dispôs, dando-nos o penhor do Espírito. Portanto, estamos sempre animados, sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque pela fé andamos, não por vista. Porém, cobramos ânimo e preferimos estar ausentes do corpo e habitar na presença do Senhor. Por isso também anelamos, que ausentes, quer presentes, sejamos agradáveis a Ele. Graças ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, os primeiros textos que lemos aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8, que é a sequência do nosso estudo, nesta grandiosa epístola, aqui nós estamos vendo o tema sobre a vida cristã, como uma fonte de riqueza eterna. O assunto é justamente este mesmo. A vida cristã, ela é uma fonte de prosperidade. Isso contrasta com este falso evangelho do êxito, esse falso evangelho da prosperidade, este evangelho que de evangelho não tem nada, é apenas um evangelho antropocêntrico, um evangelho que não corresponde ao caráter daquilo que Cristo, os apóstolos,
nos deixaram na palavra. Então esta é a segunda palavra sobre esse tema, mas é a terceira palavra, considerando que nós já havíamos estudado os versículos anteriores dentro desse mesmo prisma, dessa mesma ótica. Então aqui, nesse capítulo 5, nós estamos vendo o caráter eterno da nossa prosperidade, daquilo que deve ocupar o nosso coração. O assunto de Paulo aqui é grandioso, é um assunto elevado. O que o apóstolo nos mostra é que mesmo vivendo neste corpo, mesmo vivendo neste tabernáculo, como ele chama, esse tabernáculo biológico, terreno, nós temos que ter consciência que esse tabernáculo, nós estamos nele por um certo tempo. Porque chegará um momento que nós teremos que deixar esse tabernáculo, mas devemos ter consciência que Deus tem preparado para nós uma habitação celestial. Meus irmãos e irmãs, é aqui que eu quero que vocês observem. Vamos recomeçar, vamos prosseguir nesse versículo 4, aqui do capítulo 5, de 2 aos Coríntios, por favor. Ele diz: pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Veja que o propósito desse texto aqui é reafirmar de maneira enfática tudo aquilo que os versículos 1, 2 e 3 já havia dito. Nós acabamos de ler esses textos. Então, irmãos, irmãs, aqui nesse versículo 4, Paulo vai reafirmar. O texto aqui diz que nós que vivemos nesse corpo de carne, gememos angustiados. Sabe essa palavra angustiados aí? A tradução dela significa sobrecarregados. Tendo em vista que estamos sujeitos à morte pela vulnerabilidade desta vida biológica. Então, por favor, irmãos, entendam o que ele está dizendo nesse versículo 4. Nós, nesse corpo biológico, nesse corpo físico, nesse corpo dessa carne, nós vivemos angustiados. Por que vivemos angustiados? Porque neste corpo nós somos limitados, nós somos sobrecarregados, nós somos suscetíveis a doenças, a lutas, a tribulações. Quantas coisas nos advêm neste corpo. Então, a mente de Paulo está focando isso. O que ele está nos ensinando diz justamente isso. Observe essa frase: não por querermos ser despidos, mas revestidos. Irmãos, irmãs, pegue sua caneta, pegue a sua régua, sublinhe essas duas palavras, despidos e revestidos. Está vendo aí? O que é despidos? Veja aí no versículo 3, quando ele diz assim: e não nus. Está vendo aí o versículo 3? Se fomos achados vestidos e não nus. Está vendo essa frase, não nus? É a mesma que ele está dizendo aqui, despidos. Observe. E agora, revestidos. Está vendo aí? Revestidos. Versículo 2, volte ao versículo 2. Quando ele fala, revestidos da nossa habitação celestial. Então, por favor, nessa frase, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Vamos pegar essas duas palavras, despidos e revestidos. O que significa despidos? Se no versículo 3 diz que despidos é o mesmo que nus, e nós sabemos que é, o que significa essa frase e não nus? Qual foi a primeira menção desse estado na Bíblia? Lembra? Gênesis 3. Quando o homem pecou, você se lembra? A Bíblia diz que quando o homem pecou, ele se deu conta que ele estava nu. Aí o que ele fez? Ele cozeu folhas de figueira e tentou esconder a sua nudez. Então o que significa? No sentido espiritual, estar nu. É um estado de vergonha diante de Deus. Salmo 8, versículo 4.
Diz que é o homem para que dele te lembres, o filho do homem para que o estimes. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, de glória e honra o coroastes. O homem de Gênesis 3, o capítulo 2 e 3, aquele homem que Deus criou, ele era vestido de um ornamento de glória, de pureza. E quando ele pecou, ele perdeu esse estado de pureza. Ele percebeu que ele estava num estado de vergonha diante de Deus. Então, o que significa estar nu? O que é estar despido? É estar num estado de vergonha diante de Deus. É perder a glória da presença de Deus. Estão entendendo, irmãos? Aí ele diz, mas revestidos. Então, para que um dia estejamos revestidos, esta palavra revestidos, ela tem uma conotação distinta, específica, clara, aqui no contexto, versículo 2, quando ele fala de revestimento, ele está falando do revestimento da nossa habitação celeste e eterna. Espere aí, irmãos, deixem-me colocar você a par de tudo que nós estamos, pela graça do Senhor, aprendendo nesse tempo. Estamos falando sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre dinheiro. Estamos falando disso. Essa que tem sido a mensagem popular do nosso tempo. Hoje as pessoas, elas ouvem uma mensagem assim: venha a Jesus, Ele vai mudar a sua vida financeira. Hoje nós nos chamamos as pessoas, venha a Jesus, e Ele vai te transformar. Ele vai perdoar os seus pecados. Venha a Jesus para que você não vá para o inferno. Hoje venha para Jesus e você vai se tornar próspero, rico. Não interessa se a sua alma vai perecer no inferno. A mensagem hoje é diluída. O evangelho que Jesus pregou não é pregado hoje. Mas nós estamos aprendendo nessas palavras, nesse ensino, qual é o caráter da verdadeira prosperidade. Qual é a natureza da verdadeira riqueza. O que significa prosperidade, riqueza, dinheiro, à luz da Bíblia? Para onde que isso aponta? Qual é o destino? Estão vendo, irmãos? Então, agora nós estamos estudando nesse capítulo o caráter dos valores celestiais, da verdadeira bênção. Porque o Senhor Jesus, Ele diz para nós ajuntarmos tesouro lá no céu, porque lá o ladrão não rouba, a traça não destrói. Esta é a verdadeira riqueza. Então, queridos, embora eu estou falando bem resumido sobre isso, mas abordamos aí durante horas sobre esse assunto até aqui. Então vamos mais. Aqui ele está falando justamente disso, dessa riqueza, desse valor eterno. Essas coisas devem ocupar o nosso coração, como Paulo disse em Colossenses capítulo 3, como ele disse em Filipenses capítulo 3, e também Colossenses 3. Essas coisas, nosso pensamento deve ser nas coisas do alto, nosso coração deve estar nas coisas celestiais, porque os cristãos têm perdido a característica visível da sua fé. Hoje os cristãos não andam mais por fé, eles andam pelo que veio. Mas vamos ver isso mais à frente. Então, por favor, aqui, essa nudez, esse revestimento, são dois contrastes. Nudez tem um sentido totalmente negativo, e revestir tem um sentido altamente positivo. Agora veja a frase: gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos. Esse gemido angustiado tem a ver com o nosso intenso desejo por aquilo que é celestial e eterno. Nós vimos isso no estudo passado, essa aspiração. Gememos por isso. Não é só um gemido por causa da vulnerabilidade do nosso corpo, por causa da limitação do nosso corpo. Também gememos, também sentimos isso, mas o foco não é esse. Permita-me, quero colocar um texto que vai ilustrar muito bem isso para vocês. E, se possível, coloque do lado aí dessa frase, para te ajudar. Romanos capítulo 8, por favor. Olhe Romanos capítulo 8 e o versículo 23. Você vai ver que esse texto, ele
transmite mais luz sobre o que o Senhor está nos falando aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Ele diz assim, não somente ela porque ele estava falando da criação que geme, aguardando a manifestação dos filhos, dos ruiós, dos filhos maduros de Deus. Mas também nós, quer dizer, não só a criação geme, sentindo dores de parto, também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente, olhe bem, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Só que ele vai colocar um item interessante sobre a adoção de filhos. Essa adoção de filho que ele aponta aqui é a questão mais elevada, é a consumação da glória, do propósito de Deus em nossa salvação. Porque você se tornou filho desde o dia que você creu e arrependeu dos seus pecados. Você não se tornou apenas um pecador salvo, você se tornou um filho de Deus. Agora a natureza de Deus passa a operar dentro de você. Agora toda herança de Deus em Cristo também é sua herança. Estão entendendo? Então, por favor, não pense que a adoção só vai acontecer naquele dia, quando esse corpo corruptível for revestido da incorruptibilidade. Não, você é filho de Deus. Mas aqui ele vai colocar um ponto adicional, muito interessante. Ele vai falar aqui da redenção do nosso corpo. Porque você sabe que a redenção do nosso corpo é o último aspecto da nossa salvação. Essa salvação tripartida. Primeiro, o nosso espírito foi salvo quando cremos. No dia que você creu, aquele espírito que estava morto, aquele espírito que era incapaz de se comunicar com Deus, ele reviveu. Efésios capítulo 2, versículo 1. E ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o espírito da potestade, dos filhos da desobediência, dos filhos que atuavam desagradando a Deus, dos filhos da ira, porque nós éramos filhos da desobediência, nós éramos filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo estando nós mortos em que sentido? Nós mortos em nosso espírito, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Estão vendo, irmãos? Então observe, o espírito foi salvo o dia que você creu, a alma, ela está sendo salva num processo, na formação do caráter. Agora Deus está trabalhando essa salvação em 3 áreas da nossa vida: mente, vontade e emoção. Aqui Deus está operando essa salvação na nossa mente, na nossa vontade e na nossa emoção. Quanto à nossa mente, ela está sendo transformada, renovada. Está vendo? A nossa mente, ela é renovada. A nossa vontade está sendo levada cativa à obediência de Cristo. Nossa mente, ela é transformada, ela é renovada para não se conformar com este mundo. E a nossa alma está sofrendo um grande e poderoso impacto. Que impacto é esse que a nossa alma está sofrendo? É o impacto da transformação, que tem como objetivo a conformação à imagem de Cristo Jesus. E o nosso corpo, quando vai ser a obra final do nosso corpo? Esse corpo de carne, esse corpo biológico, suscetível à morte e a tantas dificuldades da vida, um dia, no abrir e fechar de olhos, ele será um corpo transformado. Esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade, e em nós será tragada a morte pela vitória. Então, queridos, adicione esse texto aí, Romanos 8, 23. Está vendo que esse revestimento aqui, que Paulo fala nesse capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 4, versículo 2, versículo 4, é o que ele chama aqui de redenção do nosso corpo. Só para fechar, irmãos, só para fechar esse texto, essa sequência de textos. Então vamos lá, só para a gente colocar tudo em ordem, para que vocês tenham clareza sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Segundo texto, Romanos capítulo 8, versículo 23. Está vendo aí? Nós acabamos de ler. E o terceiro texto, 1 Coríntios, capítulo 15.
Olha o que diz Coríntios 15, versículo 54. Vê a clareza, a luz que o Senhor nos dá. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade. Então veja, duas características do nosso corpo celestial. Quais são as duas características? Incorruptibilidade e a imortalidade. Duas coisas terríveis que esse corpo enfrenta. Qual ou quais? O pecado e a morte. Então, o pecado e a morte são duas coisas que esse corpo enfrenta. Ele enfrenta todos os dias, todo o tempo, os ataques insidiosos do pecado. Esse corpo é suscetível ao pecado. Ele sofre todos os efeitos e as consequências do pecado. Tudo está direcionado a esse corpo. Mas um dia, esse corpo vai ser transformado. Ele vai deixar de um estado de corruptibilidade para um estado de incorruptibilidade. Irmãos, isso será tão glorioso que nós não sentiremos nenhum aspecto, nenhuma minúcia que seja da força do pecado. Esse corpo, ele não experimentará nenhum limite no que diz respeito à vida biológica e nem tampouco estará suscetível ao pecado, porque ele será um corpo incorruptível. Mas não só isso, irmãos, também tem a morte. A morte e o pecado são dois grandes inimigos que nós enfrentamos, porque o salário do pecado é a morte. E aonde esse salário do pecado, que é a morte, opera no nosso corpo. Mas um dia, irmãos, eu e você não teremos que nos preocupar mais com isso. Porque esse corpo deixará de ser corruptível, mas também ele se tornará um corpo imortal. Graças a Deus. Esta é a nossa habitação celestial. É essas riquezas que o Espírito Santo quer que você pondere, que você reflita, que você contemple, que você se debruce diante dela. Permita que essas coisas ocupem o teu coração. É dessas coisas que nós devemos estar cheios. Aí ele diz, e o mortal se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Então esse é o último texto que eu quero que você se coloque nessa sequência, porque ele vai fechar de maneira gloriosa este assunto para nós. Então qual será a grande vitória da salvação do nosso corpo? Vamos olhar aqui. Podemos, nesses textos, ver alguns pontos importantes. Então, qual será? Primeiro, qual será a grande vitória do nosso corpo? Este corpo, com todas as suas debilidades, fragilidades, este corpo suscetível a tantos ataques, um dia ele será revestido de glória. Ele será um corpo incorruptível, mas também um corpo imortal. Segundo ponto que nós precisamos considerar ao ler esses três versículos. 2 Coríntios 5:4, Romanos 8:23, e esse último texto aqui, de 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 54. Quando você lê esses três, você precisa olhar para essas verdades. Porque, irmãos, nós temos que olhar para essas verdades e não permitir que o inimigo venha ofuscar dos nossos olhos a vida, o poder e a realidade que estas palavras, que esses textos transmitem a nós. Porque muitos cristãos hoje, eles não consideram as coisas celestiais. Por que muitos cristãos hoje, seus corações estão enfiados nessa terra? Por que muitos cristãos hoje, eles são céticos? Por que muitos cristãos hoje, na prática, eles são ateus? Por quê? Irmãos, eu não disse nenhuma asneira. Você não faz ideia a quantidade de cristãos ateus. Eu acho que tem mais cristãos ateus do que propriamente pessoas ímpias que são ateus. Você sabia disso? Porque o ateu é aquele que crê que Deus não existe, mas os cristãos ateus são aqueles que vivem como se Deus nunca existisse. A prática de vida deles é uma clara demonstração
de que eles não creem em Deus. Sabia disso, irmãos? São ateus inconscientes. Sabia disso? Lembra quando o Senhor Jesus chega para Corazim, Cafarnaum, Betsaida, e diz que se Sodoma e Gomorra tivesse visto os sinais que essas cidades viram, e se eles tivessem ouvido as mensagens, as palavras, que aquelas cidades haviam ouvido do Senhor há muito, eles teriam arrependido dos seus pecados. O Senhor está dizendo que ninguém será julgado e condenado pela quantidade de pecado que cometeu, mas pela quantidade de luz que rejeitou. Porque uma pessoa pode ter cometido os piores pecados, porém se ela ouvir o Evangelho e arrepender, ela poderá ser salva. Agora, dura é uma pessoa que passou a vida toda ouvindo o Evangelho e agiu como se fosse um ímpio, indiferente. Isso é sério, irmãos. Existem mais pessoas ateias dentro das denominações do que propriamente pessoas que, de maneira filosófica, dizem que são ateus. Essa é uma grande tragédia, falo isso com uma profunda tristeza. Terceiro ponto que eu gostaria de considerar com vocês, acerca desses 3 versículos, é que todas as verdades celestiais, todas as promessas que nós temos em Cristo Jesus, toda a verdadeira prosperidade, porque a verdadeira prosperidade, segundo a Bíblia, não diz respeito às coisas deste mundo, e nem mesmo às coisas que estão neste mundo, porque as coisas deste mundo e as coisas que estão neste mundo, elas não podem nos acompanhar para a vida eterna. O que vai nos acompanhar para a vida eterna são as nossas obras. Segundo Apocalipse, capítulo 14, o versículo 13. São as nossas obras que vão nos acompanhar. Você não vai levar a casa que você tem, você não vai levar o dinheiro que você tem, você não vai levar os bens que você tem, mas você vai comparecer diante de Deus e Ele vai cobrar responsabilidade como você os administrou. Você conseguiu ver a mente de Deus? Você conseguiu entender o propósito de Deus? Ou você acha que tudo é fruto do seu suor? Porque se é assim, você está andando segundo Adão e não segundo Cristo. Então, irmãos e irmãs, observe isto. É algo muito sério. Um quarto ponto que eu desejo colocar para vocês aqui, lendo esses textos, e como advertência, a pior distração para um cristão é permitir que o mundo, é permitir que as coisas do mundo sufoque sua alma, distraia o seu coração, de forma a cativá-lo, a desejar e se deleitar com as coisas deste mundo. Irmãos, como é perigoso, mas como é perigoso o cristão não entender a sua posição neste mundo. Porque à medida que o mundo vai distraindo, ele também vai sufocando. E à medida que o mundo sufoca, ele rouba de nós. Ele rouba de nós aquilo que é mais sagrado. Sabe o quê? A presença de Deus. Permita colocar um parênteses pequeno aqui, só para explicar isso. Espiritualmente falando, o mundo é uma entidade espiritual. Se você usa de maneira geral, você tem o mundo como o globo terrestre. Às vezes nós chamamos o cosmos também como parte do mundo, o universo. Mas espiritualmente falando, o mundo é uma entidade espiritual. A Bíblia diz que o mundo crucificou o Senhor Jesus. O mundo jaz no maligno. Satanás tem um reino neste mundo, ele é o príncipe deste mundo. Então, espiritualmente falando, o mundo, ele não foi criado por Deus. Deus criou os céus e a terra. O mundo, ele passou a existir a partir da geração de Caim. Isso está em Gênesis capítulo 4. Então, a partir da geração de Caim, o mundo passa a surgir. O mundo surge a partir da geração de Caim. Quando os seus descendentes começaram a criar instrumentos para a guerra, instrumentos musicais e também cuidar de animais com o propósito de obter o seu sustento. Então você vai ver aí em Gênesis 4 isto.
Tubal, Jabal e Tubal-Caim. São os descendentes de Caim, que a partir daí eles começam a sintetizar todas as coisas com um propósito pessoal. E à medida que você vai vendo essa geração prosperar, à medida que você vai olhando para isso, você vai vendo a presença de Deus saindo deles. Porque existe algo no reino espiritual. O mundo é mais insidioso do que o pecado. Escute isto. O pecado e o mundo são duas coisas distintas, mas tem um alvo, mas possuem o mesmo alvo: destruir-nos. Porque o mundo, irmãos, não é como o pecado. O pecado é repulsivo. O pecado é nocivo. O pecado é destruidor. O pecado é sempre algo negativo para nós. Mas quem vai dizer que o mundo é algo repulsivo? Quem é que pode dizer que o mundo é algo insidioso? É algo negativo a nós? Não, de maneira alguma. Porque o mundo é atraente. O mundo é bom. O mundo é tudo que nossa alma quer. Todo deleite nosso pode ser realizado no mundo. Quem vai dizer que o mundo é hostil à nossa fé? Quem? A palavra de Deus. João disse assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo está. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, porque deste mundo eu não sou. Irmãos, passaríamos aqui muito tempo citando os textos onde a Bíblia condena a nossa relação com o mundo. Está vendo? O mundo é uma entidade espiritual. Paulo fala sobre os reinos deste mundo. O governo de Satanás neste mundo de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Então agora você entende? Esses dominadores deste mundo tenebroso. Se você estuda esta palavra, o sentido aqui é cosmocratos. A tradução significa demônios que atuam em várias esferas deste mundo, em sistemas de governo. Se você olhar, tudo está corrompido, toda a política está corrompida, todo o sistema de educação corrompido, todo o sistema de saúde corrompido, todo o sistema de segurança corrompido, tudo está corrompido por demônios, por entidades malignas. Estão vendo, irmãos? Isso está na Bíblia. Olha essa palavra aí: dominadores deste mundo tenebroso, cosmocratos. E como que nós podemos viver neste mundo e não ser governados por ele? Jesus, ele viveu neste mundo, mas o mundo não viveu em Jesus. Ele viveu aqui, ele pagou imposto, ele comeu, ele bebeu, ele dormiu, ele desfrutou do que ele pôde desfrutar, mas o seu deleite estava no Pai. O seu coração estava nos céus, seus pés estavam na terra. E é assim que nós temos que andar. Se o cristão não anda assim, irmãos, ele não consegue viver a vida cristã. Ele não consegue, ele não flui. Por isso que a igreja, ela perdeu seu foco nesse mundo, porque ela se tornou mundana. A mensagem é mundana, o louvor é mundano. Toda a sua característica visível é mundana, é de acordo com os padrões do mundo. Irmãos, o nosso padrão não é do mundo, o nosso padrão tem que ser celestial. O padrão de Deus para nós é Cristo, não é o mundo. Então esse capítulo 5, essa porção é muito rica, é libertadora. À medida que você lê esses textos, fazendo as aplicações, você vê como que o Espírito Santo vai abrindo a sua mente. Então você vai entender que se o Senhor te confiou algo, Ele quer ser glorificado naquilo. Ele quer ser glorificado na tua casa, no teu carro, no teu trabalho, seja onde for. Ele quer ser glorificado. Ele quer que você busque o reino e as coisas serão acrescentadas. Veja quando um cristão passa por dificuldade. A primeira coisa que ele perde é a fé. Naturalmente ele perde a esperança, perde o amor, perde tudo. Quantos cristãos hoje, irmãos, não conseguem reunir por causa da sua aspiração, por causa do seu desejo, porque o mundo tem tomado todo o seu tempo. Quantas pessoas não conseguem sentar e ouvir a palavra porque estão cansados, não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para o seu cônjuge, não tem mais tempo para os seus filhos, não tem mais tempo para aquilo que é essencial, mas para aquilo que é trivial do ponto de vista de Deus, ele concentra todo o seu coração. Estão vendo, irmãos?
Isso é sério. Isso é sério. Porque assim tem andado o povo de Deus nesse tempo. Veja essas campanhas, com o único propósito de tornar as pessoas ricas. Rica, segundo o padrão desse mundo, é o miserável e pobre diante de Deus. Essa é a igreja de Laodiceia. Ela dizia, rica estou, não tenho falta de nada. O Senhor diz, tu não és rica, tu és miserável, tu és pobre, tu estás cega, tua nudez está exposta. Eu aconselho-te comprar de mim ouro refinado. Sabe o que é ouro refinado? Ouro fala da glória e do caráter de Deus. Estão vendo, irmãos? É isso que nós precisamos buscar. São essas verdades que nós temos que desejar. É esse estilo de vida que nós temos que pedir o Espírito Santo para nos guiar. Então é uma terrível distração. Permitir que o mundo, permitir que as coisas do mundo sufoquem a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. E por último, irmãos, poder pensar nas coisas lá do alto, desejar as coisas lá do alto, é uma das grandes dádivas que o Espírito Santo deseja comunicar a nós. Vamos aqui agora dar mais um passo, versículo 5 de 2 Coríntios, capítulo 5. Ele diz assim, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do seu Espírito. Olha aí, aqui tem 2 pontos principais na exposição deste versículo que eu quero que você observe. Primeiro, foi Deus que nos preparou para isso. Olha essa frase, nos preparou para isto. Quero que você observe ela. Porque existem 2 frases importantíssimas neste texto. A primeira é esta, foi Deus que nos preparou para isto. Foi Ele mesmo, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa salvação. Nossa salvação procede dEle. Agora veja, todas essas riquezas, todos esses valores celestiais, é algo que Deus preparou para nós. Ele preparou para aqueles que o amam. É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus mesmo nos preparou esta habitação celestial. Ele que preparou para mim e para você. E segundo, olha a frase seguinte, outorgando-nos o penhor do seu Espírito. Está vendo aí? Então, primeiro, Deus mesmo, Ele preparou tudo isso para nós. E um dia nos dará. E segundo, outorgando-nos o penhor do Espírito. A segunda prova da grandeza desse versículo está nessa frase. Irmãos, irmãs, escute. Essa palavra penhor é muito importante. Essa é uma palavra que você precisa capturar ela de uma vez por todas. Você, uma certa feita, já deve ter feito uma compra de um produto, de alguma coisa valiosa para você. Só que você não tinha todo o dinheiro, é o contrário de Deus, porque Ele tem todo o dinheiro. Mas Ele fez isso, não foi por causa dele, foi por causa de nós. A maneira como Ele fez foi por causa de nós. Ele fez porque Ele quer nos ensinar algo, Ele quer nos mostrar algo. Então, sabendo como essa salvação se processaria em nossa alma, e depois, por último, em nosso corpo, assim Ele fez desta forma. Essa palavra penhor, a tradução dela significa uma garantia. Quando você comprou algo, você deu aquele pagamento inicial, lembra disso? Quando você deu o pagamento inicial, então significa que você vai pagar as outras prestações até a final. É isso que essa palavra traduz, o pagamento inicial. Então Deus, Ele fez o pagamento inicial. Qual é o pagamento? Qual é a prova de que Ele não vai deixar o seu trabalho inacabado? Qual é a prova maior que Deus nos dá de que Ele começou em nós uma boa obra e Ele vai terminar até o dia de Cristo? Qual é a prova que Ele está dando para nós de que um dia nós iremos entrar na sua glória e desfrutar desta habitação celestial? Ele nos deu o seu Espírito como primeiro pagamento.
É isso que Paulo está dizendo aqui. Como penhor. Essa é a prova, esse é o pagamento. Paulo usou esta palavra, irmãos, para transmitir esta ideia para nós. Nós sabemos que tudo está consumado. Nós sabemos que dentro de Deus tudo está consumado. Ele não deve nada a ninguém. Mas por uma certa razão, Paulo usou esta palavra para nos instruir sobre algo. Então ele diz que Deus, ele nos outorgou, o penhor, a garantia do seu Espírito. Ser habitado pelo Espírito Santo é uma garantia que eu e você não vamos nos perder. Por isso, irmãos, a palavra do Senhor é: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Cultivem um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. Graças ao Senhor. Vamos agora aos versículos 7 e 8 desse capítulo 5 de 2 Coríntios. Visto que andamos por fé, e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 textos riquíssimos. Primeira coisa que você e eu precisamos entender é que a vida cristã só é vida cristã se nós andarmos pela fé. Se você não sabe, não consegue andar pela fé, você não vive a vida cristã. Você pode viver qualquer coisa religiosa, menos vida cristã. Vida cristã é aquela vida na qual Cristo está. Vida cristã é a vida de Cristo sendo vivida em nós. Vida cristã é o retrato de Cristo, é a realidade de Cristo em nós. Vida cristã é realidade espiritual, o contrário é obsessão. Então não temos muito o que questionar aqui. Paulo diz assim que nós não andamos por vista, andamos por fé. Então o primeiro ponto é esse. Agora, o que é fé? O que é fé? Nós temos um texto muito maravilhoso da Bíblia que define fé para nós. Hebreus 11:1. Ele vai dizer assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ler esse texto ainda não traduz todo o sentido daquilo que estava na mente deste escritor aos Hebreus. Quando ele diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Irmãos, irmãs, sublinhe essa palavra certeza aí. Sabe qual a tradução dessa palavra? Upostasis. Upóstasis. É isso mesmo. Existência real. Substância concreta. Confiança. Segurança. Não é simplesmente confiança. É uma forte confiança. É uma certeza segura. Essa palavra é muito rica, porque é essa mesma palavra que esse escritor usa para poder falar do nosso Senhor Jesus. Quando ele diz que outrora, havendo Deus falado aos pais pelos profetas, hoje ele nos fala pelo seu Filho, o qual constituiu herdeiro de todas as coisas, que criou o mundo, sustenta o universo. Aí ele vai dizer assim, ele é a substância real, é a upóstasis. Versículo 3, aí de Hebreus capítulo. Ele é upóstasis. Está vendo aí? Jesus, o Senhor Jesus, é esta upóstasis, essa certeza. Está vendo, irmãos? A nossa fé é a mesma coisa. Porque a nossa fé, ela não vem de nós. A nossa fé não é produto da nossa mente. A nossa fé não é uma questão psicológica, como os cientistas tentam vulgarizar esta palavra. A nossa fé não brota de nós. A nossa fé, ela não surge da nossa mente. A nossa fé, ela brota, ela surge do Senhor Jesus. Ela vem dele, ela é um dom de Deus. Olha Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto, olha essa palavrinha, isto aí no versículo 8 de Efésios 2. Isto significa que nem a graça e nem a fé vem de nós, é dom de Deus. Por isso que Hebreus 12:2 diz que o Senhor Jesus é o
autor e o consumador da nossa fé. Graças ao Senhor por isso, irmãos. Graças ao Senhor. Agora tem um detalhe. Se a fé é a certeza, é a substância concreta, real, então o nosso andar deve ser, como esse texto define fé, o nosso andar deve ser um andar característico à fé. E o contrário disso, irmãos, é pecado, você sabia? Deixa eu te dizer algo. Irmãos, vão aos pés do Senhor após vocês ouvirem isso. Vão aos pés do Senhor. Talvez nunca alguém te disse isso. Portanto, hoje, ouça o Espírito te falar. Romanos capítulo 14 diz assim: tudo que não provém da fé é pecado. Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 14. Veja o versículo 23. Quero que você veja isso. Mas aquele que duvida, se comer, está condenado, porque não come por fé. Tudo, olha a frase, irmãos, tem um ponto aqui. Tudo que não provém da fé é pecado. Sabe essa palavra provém aí? Sublinhe ela, é muito importante ela. Sabe o que ela exprime? Causa. Tudo que não tem a fé como causa é pecado, é carne, é adâmico, é natural. Irmãos, veja, o povo de Deus precisa ouvir isto, porque isso nos perscruta, isso nos interroga, irmãos, isso nos faz ir aos pés do Senhor e avaliar o estilo de vida que nós estamos vivendo neste mundo. Se o povo de Deus entender isso, irmãos, nós vamos sair desse estado de pedintes, e vamos realmente compreender que a nossa vida com Deus é uma vida de fé. Nós precisamos andar por fé, viver por fé. Não podemos permitir que o inimigo banalize os valores espirituais. Então, tudo que não provém, tudo que não tem a fé como causa, como diz o texto, tudo que não procede da fé é pecado, desagrada a Deus. Porque, irmãos, carne e sangue não agrada a Deus. Agrada a Deus aquilo que tem um caráter espiritual. E o caráter espiritual tem como base a fé. Porque a fé substantifica as coisas espirituais. Olhe bem, há algo que eu preciso ainda dizer para vocês. Esse versículo 8 de 2 Coríntios capítulo 5, tem uma frase que eu preciso mostrar para vocês. Olha aí, 2 Coríntios 5:8, quando ele diz assim, plena confiança. Está vendo aí? Plena, entretanto, estamos em plena confiança. Você vai ver que é uma frase que ele adiciona no versículo 8, que quer dizer a mesma coisa. Nós andamos por fé, andamos em plena confiança. Só que aqui, essas duas frases, andar por fé e plena confiança, elas têm características distintas. Olhe bem, irmãos. Quando você pega essa frase, plena confiança, no original é apenas uma palavra, é um vocábulo só. Se você estudar esse vocábulo, ele ocorre 6 vezes aqui no Novo Testamento. E sabe o que ele traduz? Coragem, ousadia. Uma pessoa que anda por fé, ela é corajosa, ela é ousada. Uma pessoa que anda por fé, ela é corajosa, ela é ousada. Ela não é uma pessoa tímida, covarde. Não, é uma pessoa ousada em viver a vida espiritual. A vida cristã se vive com ousadia. Mas quando nós somos moldados pelo padrão do mundo, aí nós perdemos essa ousadia, nós perdemos essa coragem, nós temos medo de expressar Cristo como Ele tem que ser expressado, nós temos medo de viver a vida cristã no trabalho, diante das pessoas, que as pessoas vão nos chamar de louco, nós vamos sentir as críticas bater no nosso rosto, porque nós não temos coragem de professar a vida de fé. Nós só professamos a vida de fé quando a gente está numa reunião, orando no meio do povo de Deus. Esse tipo de fé barata, esse tipo de fé é uma fé vã. Fé é algo muito sério na Bíblia, porque se você tirar a fé da vida cristã, você tirou tudo. Você não adianta falar de Cristo, não adianta falar de Deus, não adianta falar do Espírito Santo, não adianta falar nem mesmo do diabo, porque até quanto ao diabo nós temos que crer que ele existe. Entende?
porque a existência do diabo explica até a nossa existência. Nós não podemos duvidar que ele existe, nós temos que crer, o diabo existe. E quero dizer algo para vocês, o diabo, ele crê. O diabo crê. Sabia? Ele crê. O diabo sabe que Deus existe. Então, irmãos, tudo isso é tão sério, tudo isso é tão significativo. Nossa vida nesse mundo, e nossa vida além desse mundo, é explicada por essas duas frases. Nossa vida nesse mundo e a nossa vida além desse mundo, porque se você observar bem, leia esses versículos 1 a 9 de 2 aos Coríntios capítulo 5. Se você ler os versículos 1 a 9 de 2 aos Coríntios capítulo 5, você vai ver que basicamente a temática de Paulo é a nossa vida nesse mundo e a nossa vida além desse mundo. Observe isso, irmãos. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Primeiro, nossa vida nesse mundo. Por favor, olhe algumas palavras e frases nos versículos 1 e 6 de 2 aos Coríntios, capítulo 5. Versículos 1 e 6 de 2 aos Coríntios, capítulo 5. Esse capítulo que nós estamos lendo. Veja que o versículo primeiro começa assim: sabemos. 3 pontinhos. Vamos lá para o versículo 6. Veja que ele diz assim: sempre bom ânimo, sabemos. Consegue ver esse versículo aí? Portanto, estamos sempre em bom ânimo, sabendo, ou sabemos, ou sabendo. Irmãos, por que eu coloquei isso aqui para você? Primeiro, para que você possa observar que nossa vida nessa terra é uma vida assinalada, marcada pelo viver pela fé. Esse viver pela fé é o viver que nos dá consciência, nos dá convicção de que não caminhamos a ermo, nós caminhamos sabendo, nós caminhamos, mas nós temos certeza, nós temos convicção qual é o alvo, nós temos convicção qual será o nosso destino, nós não caminhamos a ermo, nós não caminhamos sem ver. Você diz, irmão, mas eu não vejo. Você não vê, mas você crê. Você não vê, mas você tem certeza que Ele é fiel. Entende, irmãos? Isso é fé. Fé é você assinar uma folha em branco e dar para a mão, colocar nas mãos de Deus para Ele escrever o que Ele quiser. Foi assim que Agostinho de Hipona definiu fé. Diz, fé é você pegar uma folha em branco, assine ela, coloque nas mãos de Deus e diga, Senhor, escreva o que tu quiseres. Isso é fé. É você entregar tudo nas mãos de Deus e caminhar segundo a sua vontade. Então você tem que saber, você não pode ser ignorante. Um cristão ignorante é um cristão que anda na carne. Um cristão ignorante, ele não tem fé. O cristão que não diz, não sei nada, não tenho expectativa quanto à minha eternidade, não tenho muita convicção quanto à eternidade, porque ele não sabe, ele não anda por fé. Segundo, irmãos, olhe bem, versículos 2 e 4, ele diz, nesse tabernáculo gememos, versículo 2, nesse tabernáculo gememos. Agora, olha o versículo 4, neste tabernáculo gememos angustiados. Está vendo aqui? Em nossa vida terrena somos limitados pelas lutas, tribulações, coisas que nos afligem. Mas por outro lado, irmãos, nós caminhamos pela fé. A despeito das lutas, a despeito das limitações, a despeito da dor, a despeito de tantas coisas que nos minimizam, que nos massacram. Se lembra, irmãos, capítulo 4 de 2 Coríntios. Isso foi abordado no estudo passado. Versículos 8 e 9. Imagine quantas tribulações, quantas perseguições, quantas vezes temos que enfrentar tudo isso, tantas perplexidades, essas coisas nós passamos, mas por que nós não somos destruídos? Sabe por quê? Porque o nosso andar é o andar pela fé, e a nossa fé é ela que nos habilita, nos capacita como poder para vencer este mundo. Essa é a vitória que vos faz vencer o mundo, a vossa fé. Então, esse é um ponto que eu quero que vocês considerem. Agora, quanto à nossa vida além desse mundo, olha o versículo 1, aí do capítulo 5. Se nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos
Agarre esta palavra, da parte de Deus um edifício. Isso quer dizer, irmãos, que é pela fé que nós podemos contemplar a vida além deste mundo. Olha aí, olha esse texto. Nossa esperança quanto ao nosso futuro glorioso só pode ser substantificado pela fé. Se por um lado, quanto à vida nesse mundo, temos que andar pela fé, mas quanto à vida além desse mundo, nós temos que permitir que a fé traga realidade, provoque em nós um vislumbre de toda certeza, de toda glória daquilo que Deus tem preparado para nós. Olha aí esta palavra, temos, está vendo? Temos, é uma palavra que traz segurança, porque este vocábulo aqui é a base desta ousadia que nós temos, desta plena certeza. Agora, por favor, versículo 1 e 8. Se nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer por meio da morte. Agora olha o versículo 8. Preferindo deixar o corpo, isto é, por meio da morte, e habitar com o Senhor. Que habitar, quando ele diz aí no versículo 1, essa habitação celestial. Irmãos, para morrer, nós temos que ter fé. Sem fé, você não pode morrer. Porque se você morrer sem fé, você está perdido. Se tem uma hora que você tem que manifestar fé com ousadia, é na hora da morte. Observe isso, irmãos. 1 Coríntios 15, 19, tem um texto muito especial. Ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita somente a esta vida, somos os mais, aí, 1 Coríntios 15, 19, somos os mais infelizes dos homens. Se a sua esperança se limita a esta vida, então você é a pessoa mais infeliz. Se o seu coração está neste mundo, se o seu coração se limita às coisas dessa terra, você é a pessoa mais infeliz. Não importa o que você tem, não importa o quanto você tem, você é infeliz. O cristão que coloca a sua confiança em bens materiais é uma pessoa infeliz. Uma pessoa que vive compulsivamente atrás de bens materiais, sem entender o caminho do Espírito na sua vida, é uma pessoa infeliz. Porque é isso que a Bíblia diz. Junte esses textos e você vai ver, você vai perceber a voz do Espírito. Então, irmãos, olhe bem, quando você lê este texto aqui de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, você tem que entender algumas coisas. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Paulo está falando acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Este assunto começa no versículo 12 e termina no versículo 19, aqui de 1 Coríntios capítulo 15. Veja isto. Agora observe que ele coloca algo que é uma chave para nós compreendermos este assunto da fé. Olha o que ele diz no versículo 14. Olhe bem. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso, irmãos? Ele quer dizer com isto que a nossa fé, ela tem um fundamento na ressurreição do nosso Senhor Jesus. A base da ressurreição é a morte. Isso significa, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele é o autor e consumador da fé. A nossa fé tem sua origem nele. E foi lá naquela cruz, quando ele diz lá em João capítulo 19, quando ele diz assim ao Pai, está consumado. Quando ele entregou o seu Espírito ao Pai, aquele foi o mais alto grau que a fé pôde encontrar numa pessoa. Ali ele elevou a fé no limite mais elevado. Quando ele entregou o seu Espírito nas mãos do Pai, ali ele exaltou a fé. E esta fé que ele exaltou na sua ressurreição, agora se tornou a base da nossa vida. Está vendo, irmãos? Quão gloriosa é a nossa fé. Então, quando você estuda a história dos homens de Deus, Paulo, vamos pegar aqui, vou dar apenas 4 exemplos para vocês. Primeiro, Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz assim, ali nos versículos 7 e 8, ele diz, combati o bom combate,
acabei a carreira, o que ele fez? Ele diz, guardei a fé. Essa fé ele guardou. Irmãos, não adianta você morrer se você não combater o bom combate. Mas se você combater o bom combate, você precisa de uma outra coisa, muito importante, guardar a fé. Porque se você morrer sem fé, você está perdido. Veja, talvez alguns de vocês já viram falar de Moody. Moody foi um dos grandes evangelistas. Ele morreu em 1899. Então, quando ele estava no seu leito de morte, bem fraco, já vencido pela morte, ele disse assim, ele olhou para aquelas pessoas que estavam ali ao lado dele e disse, esse é o dia do meu triunfo. Esse é o meu dia. É o dia da minha coroação. Eu esperei muito por esta hora. Imagina, irmãos, a diferença de um cristão morrer e de um ímpio. É o dia do meu triunfo. É o dia da minha coroação. Eu esperei muito por esse dia. Teve um missionário entre os índios pele vermelhas, no norte dos Estados Unidos, chamado David Brainerd. Morreu com 29 anos, irmãos. Mas em poucos anos de ministério, a vida dele se torna quase que uma enciclopédia de riqueza espiritual, de vida profunda em Deus. Então, David Brainerd, perto de morrer, ele diz assim, eu fui feito para a eternidade. Como anelo chegar diante de Deus e poder prostrar diante dele. Ele morreu de tuberculose. Ele era noivo da filha de Jonathan Edwards. Ela teve um desgosto tão grande, foi tão afetada pela morte do seu noivo. Poucos meses também morreu. No velório de David Brainerd, Jonathan Edwards, considerado por muitos o maior teólogo dos Estados Unidos, um homem de Deus, irmãos. Eu encorajo vocês a estudarem, a lerem a biografia desses homens. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao coração de vocês. Então, quando ele está aqui pertinho, ele diz assim, que o Redentor possa ver o fruto do trabalho de toda a sua alma em minha vida e poder ficar satisfeito. Essas foram as suas últimas palavras. E aqui, em Atos 7, Estevão, lembra de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, e a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, aí diz que ele fitou os olhos, e ele viu os céus abertos, e Cristo à destra de Deus, aí ele diz assim, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Vê, irmãos, são pequenos exemplos, que mostram para nós, os valores celestiais, a verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade espiritual, que contrasta com esse mundo e com as coisas do mundo. Agora, nós que temos que dizer para o Senhor, Senhor, que vida que vamos viver? Vamos viver a vida segundo o curso deste mundo, ou vamos viver a vida segundo o padrão celestial? Que o Senhor nos ajude mais uma vez, irmãos. Que o Senhor nos ajude.